sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje vou contemplar tua amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje vou contemplar tua amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. A cruz me chamou gentilmente, me atraiu.
Graça e paz, meus queridos irmãos. Nesse momento do nosso culto, nós vamos meditar na palavra de Deus, após louvores, adoração ao Senhor nosso Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor mais uma vez. Te convido a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, versículo 13 a 21. Ainda estamos em pandemia, estamos reclusos, então, na verdade, você está no seu lar, eu estou no meu, mas a palavra de Deus não está distante de nós, ela nos chega e assim podemos ouvir, gravar e praticar a palavra de Deus no nosso coração. Nesta noite, te convido a abrir a sua Bíblia, como já disse, em Mateus 14, versículo 13 de número 21, que vai nos falar sobre a multiplicação dos pães e peixes. Multiplicação dos pães nos mostra, 2 pontos, esse é o tema, a multiplicação dos pães nos mostra, 2 pontos. E eu te convido a lermos o texto sagrado que passaremos a fazer a partir desse momento. Desembarcando Jesus, viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Oremos ao Senhor nosso Deus. Nosso Pai, somos gratos a Ti porque podemos mais uma vez abrir a Tua palavra, lê-la e, ao ouvi-la, gravá-la no nosso coração e praticá-la, para que assim possamos crescer na fé que o Senhor nos deu. Fica conosco, nos alimenta, nós oramos mais uma vez em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, quero usar nesta noite texto, como já acabamos de ler, e quero fazer uma aplicação. É claro que nós não estamos preocupados aqui em sabermos, se aqueles cestos eram feitos de taboca ou de vime, qual também o verdadeiro tamanho daqueles cestos. Não estamos preocupados em perguntar, mas por que eles iam carregar aqueles cestos, se eram no total de 12 ou se eram apenas 1 ou 2, não nos preocupa e não nos interessa essas situações. O que nos importa aqui nesse momento é nós fazermos uma aplicação do texto que como acabamos de fazer a sua leitura. E vamos fazer isso em 6 pensamentos rapidinho. Em primeiro lugar, nós queremos falar, e aí o texto nos fala de uma maneira muito clara, muito viva, nos fala que Jesus, ao chegar ali, naquele lugar, ele vendo aquela multidão, ele teve compaixão daquele povo, ele se compadeceu deles. Portanto, em primeiro lugar, queremos dizer sobre a compaixão de Cristo. Jesus é o Deus encarnado, é Emmanuel, é o Deus conosco, é o Deus que nos ama, é o Deus que tem compaixão, que sofre, que ao ver o homem nas suas dificuldades, nas suas lutas, nos seus problemas. Jesus viu a quantidade de enfermidades, de problemas, dificuldades que os acompanhavam, e Jesus teve compaixão deles. Jesus se compadeceu deles. Jesus se compadece de nós. Por isso que a Bíblia fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. A Bíblia fala que ele levou sobre si as nossas enfermidades, na visão do profeta Isaías sobre o Cristo que ele profetizou há 700 anos antes dele nascer. Portanto, já havia no ministério de Jesus essa visão, essa ação
também para os sofredores, os cansados, abatidos. Por isso que ele falou também: vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus teve e tem compaixão, como ele teve compaixão do cego de Jericó, como ele teve compaixão dos 12 leprosos, como ele teve compaixão daquela mulher que vinha clamando que ele a socorresse, como ele teve e tem compaixão de cada um de nós. Portanto, podemos confiar nele, que ele tem sempre compaixão de nós. Curou as enfermidades daquele povo, e mais do que isso hoje, depois de 20 séculos, ele está ao nosso lado, nos acompanha, está ao lado de todo aquele que o invocar e o buscar, e invocar em espírito e em verdade. Portanto, ele teve e tem compaixão. Em segundo lugar, o direito de todos receberem, Então, nós vimos aqui que Jesus estava ensinando, e o dia foi terminando, chegando a entardecer, logo seria noite. Estavam distante dos vilarejos, estavam num lugar deserto, segundo o texto que nós acabamos de ler. E é impressionante que os discípulos logo vieram falar com ele: Senhor, vai entardecer logo, e nós estamos num lugar deserto, e esse povo logo, essa multidão vai ficar com fome, não tem como aqui comprar, servir alimento para eles. Eles estavam preocupados, muito preocupados. E é interessante a gente pensar nisso, que é muito importante a gente ver também a ação dos discípulos de Jesus que acompanhavam, que estavam com ele, e já estavam vendo, contemplando que era necessário fazer alguma coisa, porque a multidão era grande, cerca de tantos homens, a quantidade de homens fora mulheres e crianças. E aí eles estavam preocupados, porque eles iriam precisar do pão nosso de cada dia. É claro que a Bíblia fala que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá. É claro que a Bíblia fala que Deus nos supre das nossas necessidades. É claro que a Bíblia mostra que Deus supre sempre aquilo que nós precisarmos. Mas é importante pensar a visão deles. Eles também puderam e viram a necessidade. Não estavam entendendo uma coisa, que ali naquele momento Jesus estava preocupado em trazer conhecimento, a palavra, o pão do céu para os que o ouviam, porque Deus já estava no controle, sabia de tudo que iria acontecer. E é interessante a gente pensar que quando Jesus ouviu eles disserem e darem esse argumento, Jesus disse para eles: dai vocês mesmo de comer a eles. Mas eles disseram: Senhor, como nós vamos dar de comer a essa multidão? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então Jesus perguntou: o que vocês têm? Aqui só tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus diz: trazei-os a mim. Trouxeram os pães, e aí nesse instante Jesus mandou que eles todos se assentassem, fizeram numa organização, de uma maneira ordeira, sentaram-se todos na relva, e aí vai começar o milagre. Eu quero dizer aqui nesse momento que o que eu coloquei como subtema dessa pregação é o direito de todos receberem. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus veio para todos. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E ao vir ao encontro do cansado, do abatido, daquele que está longe de Deus, sem esperança, ele se manifesta sempre com a solução do céu. E ele não faz acepção. Tanto atendeu os judeus como gentios, atendeu as classes em todos os níveis social. Ele esteve com os doentes, com os enfermos, com aqueles que eram marginalizados da sociedade, mas também esteve e interagiu com aqueles que eram ricos, como ele disse para aquele moço rico, e o amou e o chamou para segui-lo. Infelizmente ele não entendeu que a maior riqueza é servir Jesus. Portanto, Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todos e quer o bem de todos. Esse Senhor maravilhoso que nós servimos e amamos, Ele ama a todos como nós já dissemos. Ficaram assentados ordenadamente, e aí Jesus vai começar a fazer o milagre. Jesus, como Deus, sabia de todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Aquele era o projeto, era o momento de manifestar mais uma vez a glória de Deus. E aí quando eles trazem os pães e os peixinhos, e aí Jesus toma aquele alimento,
que era a refeição de um menino, de um jovem, de um adolescente. Ele traz e o Senhor pega nas suas mãos e levanta os olhos para os céus e os abençoa. Isso nós queremos dizer que Jesus estava demonstrando, em terceiro lugar, gratidão pelo poder e generosidade de Deus. Jesus já sabia o que Deus iria fazer através dele. Jesus já estava ciente de todas as coisas. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Aliás, sabemos perfeitamente disso quando ele diz no Calvário, terminando a sua missão, ele diz: Pai, cumpri toda a obra que o Senhor me enviou a fazer. Portanto, o que nos alegra, o que nos deixa realmente felizes é porque sabemos que houve um programa maravilhoso de Deus para a humanidade. Deus ama a todos. Por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nota a expressão, todo aquele, não faz acepção. Ele ama a todos. Todos têm o direito de receberem Jesus Cristo, o pão do céu, o pão de Deus, a água viva que mata a fome e descedenta a sede de todo o pobre e miserável pecador. Todos. Portanto, em terceiro lugar, queremos dizer que essa gratidão que o Senhor manifestou ao agradecer o Pai, ao erguer os olhos para o céu e dar graças a Deus, nós vimos isso de uma maneira muito clara, ele manifestando a gratidão porque sabia que Deus iria usá-lo e fazer esse milagre da multiplicação dos pães, como nós já dissemos. Em quarto lugar, nós queremos dizer que houve uma cooperação dos discípulos. E aqui quero gastar mais um tempinho para dizer uma coisa que nós vimos nesse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes: a participação dos discípulos. Na verdade, Deus pode fazer e faz o que Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer, porque Deus, é o soberano Senhor, Criador de todas as coisas. Mas enviou o seu Filho, Jesus Cristo, como uma missão, como pregoeiro dos céus no meio da humanidade. E Jesus começou chamando os 12 discípulos, os apóstolos, e formou aquele grupo de apóstolos, discípulos. E é impressionante que uma vez ele mandou um grupo de 70, 120 a fazer missões. E portanto aqui é impressionante a gente ver também a cooperação dos discípulos. Eles puseram o povo, a multidão, a sentar e ficar em ordem. Eles trouxeram os pães e os peixes para Jesus. Eles pegaram das mãos de Jesus e foram distribuindo de uma maneira milagrosa, sem saber como explicar e ensinar, explicar o que estava acontecendo. Eles participaram de uma maneira maravilhosa nesse ministério, nessa ação de Jesus. E é quando a gente vê Atos 1,8, que nós conhecemos de cor, o texto que nos fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sereis meus discípulos, sereis minhas testemunhas, meus martírios no meio da sociedade, no meio da humanidade, em todo o mundo. Portanto, a cooperação dos discípulos sempre é eficaz e necessária. Estamos no século 21 e é mais do que nunca importante a sua cooperação, meu irmão, a sua participação. Todos nós, como discípulos de Cristo, participarmos com ideias, com planos, com projetos, com ações. Nós, quando fala aqui de receber poder, esse poder não se trata apenas para uma ação ou atitudes, ou meramente para nos enriquecer ou nos dar condições de sobrepujar as demais pessoas, ser melhor do que ninguém, mas é esse poder de interagir com Deus, de estar na vontade de Deus, esse poder do Espírito Santo que habita em nossos corações e nos dá condições para nós sermos representantes, para nós sermos porta-voz, para nós sermos a extensão do céu aqui na terra, nesse mundo tão marginalizado, triste, abatido, amargurado e vivendo, principalmente em nossos dias, essa terrível pandemia. Portanto, nós somos discípulos de Cristo. Nós temos o poder de Deus, nós temos a unção do Espírito Santo sobre nós, e nós podemos fazer diferença no meio da sociedade, no meio da dor, no meio do sofrimento, no meio da angústia. Nós somos sal da terra e luz do mundo, nós somos a extensão do céu, como já disse, e assim então nós podemos cooperar com o plano de Deus. Que coisa maravilhosa! Somos cooperadores
Paulo falava muito sobre isso, sobre os seus cooperadores, e eu digo hoje, depois de 20 séculos, nós precisamos em todo momento desses cooperadores, desses discípulos, desses servos, homens e mulheres, jovens, adolescentes e até crianças, que se engajam nesse exército de Deus, aqui no meio da sociedade, para fazer diferença, anunciando o reino de Deus até que ele venha. Portanto, participe, torne-se um verdadeiro discípulo de Cristo, e você talvez não verá esse milagre físico, como foi a questão de multiplicar pão e peixe, talvez e nem seja necessário vermos isso de novo, mas veremos o grande milagre da salvação, da libertação, da transformação de vidas jogadas, perdidas, longe de Deus, sem esperança, em pessoas que se levantam, que só erguem para uma nova vida, vencendo traumas, problemas, dificuldades, vencendo o pecado, vencendo as coisas que afastam o homem de Deus. E caminhando para fechar já esta pregação, nós queremos mais uma vez reiterar que quando eles distribuíram os pães, todo mundo passou a comer, a alegria, o gozo, a felicidade. Acredito que Jesus também comeu com eles, acredito que os apóstolos também comeram com eles e foram naquele ambiente contagiado pela presença de Deus, porque todos notaram e compreenderam e viram que ali estava acontecendo um milagre. Sem dúvida aquele menino já era conhecido, sem dúvida já era conhecido ali, e aí viram que o que acontecer ali era um verdadeiro milagre. Houve uma alegria, e eles não precisaram ficar regrando, diminuindo, cortando um pedaço menor que o outro. Todos comeram, fartaram, e aí aconteceu para fechar esse milagre, nós vimos que houve fartura de bênçãos. Fartura de bênçãos. Que coisa maravilhosa! Fartura, por quê? Porque sobrou 12 cestos. Você imagina, não sabemos o tamanho daqueles cestos, mas sobrou do que 5.000 homens comeram, e fora as mulheres e crianças, não sabemos o tamanho dessa multidão, ainda sobrou 12 cestos. Então imagine você que a extensão desse milagre, desse impacto no meio daquela multidão. Fartura de bênçãos. Quero dizer uma aplicação, que o nosso Deus é um Deus rico, é um Deus que tem alimentos, é um Deus que e tem nos seus celeiros celestiais alimentos espiritual também para as nossas vidas, além de nos cuidar materialmente. Davi chegou a dizer: eu nunca vi o justo passar necessidade, e o filho do justo mendigar o pão. Então Deus supre as nossas necessidades. Jesus ensinou dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esta é a grande verdade. Embora que a sociedade passe fome, dificuldades, lutas nesse aspecto, mas não é por causa que Deus não tenha para dar. Deus dá a chuva, Deus dá o sol, Deus dá o alimento. Haja vista, portanto, que no meio de toda essa pandemia, no caso nosso aqui no Brasil, nós vamos colher uma das maiores safras de alimento. No meio da pandemia, nós vamos ver que Deus sempre supre a necessidade do ser humano, porque Ele o ama. Fartura de bênçãos. E o pão espiritual, João 7,38, Jesus deixa bem claro, dizendo para aquelas religiosas da época, que o pão que Moisés comeu lá no deserto não era o pão do céu. Maná não era o pão do céu. Moisés deu um alimento, mas não era o pão do céu. E aí Jesus diz: eu sou o pão do céu. Quem de mim se alimenta jamais terá fome. Quem de mim bebe da água que eu lhe der jamais terá sede. E ele se referia a isso, à salvação completa, total, que Jesus veio trazer e nos legar o Espírito Santo, que nos acompanharia e estaria conosco como uma fonte que salta dentro do nosso coração para a vida eterna. Portanto, meus irmãos, meus queridos amados, é lindo a gente pensar, imaginar que a multiplicação dos pães mostra todas essas realidades que nós mostramos aqui nessa noite. Portanto, Deus nos abençoe, nos guarde, e fica para nós também, fechando aqui, um exemplo maravilhoso. Jesus permitiu, sem dúvida, que eles recolhessem os pães e o que sobrou, e ao mostrar aqueles 12 cestos de alimento, eu fecho dizendo que foi economia. Não deixar de fazer bom uso de tudo que Deus nos dá. Quais são os seus dons, talentos que você tem? Se você for Mateus 25:14,
e 15, não leremos o texto, você pode ler aí em sua casa. Ele está se referindo sobre aquele senhor, aquele que iria viajar, chamou seus súditos e distribuiu com ele seus talentos. E lembremos que quando ele voltou, ele chamou eram 3, e ele chamou todos os 3, um recebeu 1 talento, outro 2, outro 5, e ele disse para eles trabalhar com os talentos. Quero dizer uma coisa para você aqui nesta noite, isso é uma simbologia de que Deus quer que você e eu e todos nós possamos usar os dons, talentos, vocação, ministérios que Deus tem nos dado. Você pode e deve ser uma bênção investindo no reino de Deus. Invista, muito mais do que em ouro, prata, dinheiro ou ações, essas riquezas que nós tanto corremos atrás delas. Você tem a riqueza do céu. Invista isso no meio da sociedade. Invista, lance, tenha coragem, tenha fé, faça isso e você verá como vai multiplicar, vai acontecer um milagre, não apenas de pães e peixes, mas vai acontecer um milagre de vidas, almas que serão salvas, libertas e servirão e seguirão o Senhor com alegria no seu coração. Deus te abençoe, Deus te guarde e te dê uma boa noite de paz. Domingo que vem nos veremos no templo, reunidos, adorando o Senhor, louvando o Senhor e participando da ceia do Senhor. Bem-vindo, Shalom, fique na paz do Senhor. Amém.